Eu matei o meu irmão com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou que foi intencional, foi só um acidente na cozinha da nossa casa de família em Alfama. Ele merecia cada segundo de agonia, porque anos de humilhação não se apagam com um pedido de desculpas falso. E o pior? Eu sorri enquanto via o sangue misturar-se com o azeite no chão de azulejos, pensando que, finalmente, a mesa seria só minha. O sol de Lisboa entrava pelas janelas entreabertas da sala de jantar, pintando as paredes de um laranja quente, como se a cidade inteira conspirasse para tornar aquele almoço familiar inesquecível. Mas eu sabia que seria o oposto, um ritual de dor disfarçado de tradição. A casa na rua de São Miguel, com seus azulejos azuis desbotados e o cheiro eterno de fado pairando no ar, era o palco perfeito para as nossas guerras silenciosas. Eu, António, o filho mais novo, o intruso, como me chamavam nas costas, sentei-me à beira da mesa de carvalho, as mãos suadas apertando o guardanapo bordado pela avó que eu mal conhecera. O meu irmão mais velho, João, presidia a cabeceira como um rei decadente. Aos 45 anos, ele tinha o rosto marcado pelas rugas de quem fumava demasiado e bebia vinho do Douro como se fosse água benta. Os seus olhos castanhos, iguais aos do pai, varriam a mesa com desdém calculado. Ao lado dele, a mulher, Margarida, com o seu vestido florido e sorriso forçado, servia as empadinhas de bacalhau como se aquilo fosse uma bênção. Os primos, aqueles abutres distantes, riam de anedotas vazias sobre o futebol do Benfica, enquanto a tia Rosa, com o seu rosário sempre entre os dedos, murmurava preces pela alma do falecido pai. Eu era o fantasma na festa. O pai morrera há 2 anos, deixando uma herança que João administrava como um tirano, a casa, a pequena vinícola no Alentejo que mal rendia, e memórias que ele reescrevia a seu bel prazer. Eu chegara de Faro na véspera, depois de meses sem notícias, atraído por um telefonema da tia Rosa: "Vem, António, é hora de resolver as coisas da família." Resolva. Eu ria por dentro. Resolva significava para eles: confirma que eu não pertenço aqui. A sopa de couve galega fumegava nos pratos, e o vinho tinto escorria como sangue fresco para as taças de cristal. João ergueu a sua, o anel de sinete do pai brilhando no dedo indicador. "Pela família", disse ele, a voz grave quando como um veredito de tribunal. Todos ergueram as taças, menos eu, que fingi ajustar o colarinho da camisa. Os olhares cruzaram-se. Curiosidade, pena, acusação. "Pela família verdadeira", corrigiu João, os lábios curvando-se num sorriso que era puro veneno. E então, apontou para a cadeira vazia ao meu lado, onde outrora se sentara a mãe. "Esta mesa é só para a família de verdade." O silêncio caiu como uma portada de ferro. A tia Rosa engasgou-se com o vinho, tossindo discretamente. Margarida baixou os olhos para o prato, fingindo interesse nas natas azedinhas. Os primos trocaram olhares, um deles soltando uma risada nervosa que morreu no ar. Eu senti o calor subir pelo pescoço, não de vergonha, mas de uma raiva antiga que borbulhava como o caldeirão de ensopado no fogão. Família de verdade. Aquelas palavras eram uma lâmina, afiada por anos de sussurros. O António não é como nós, coitado, a mãe. Bem, sabes como é. A mãe, que morrera no parto do meu irmão mais novo, que nunca virá à luz do dia. A mãe, que eu nunca conhecera, mas cuja ausência João usava como arma para me excluir. Eu era o bastardo, o filho legítimo do pai com uma costureira de Alfama, nascido 9 meses antes da morte da esposa legítima. O pai reconhecera-me no leito de morte, num gesto de culpa tardia, mas João, com 16 anos na altura, jurara vingança contra o fantasma que roubara a herança moral da família. Crescera a odiar-me, a sabotar cada passo meu, as minhas notas na escola, o primeiro emprego na livraria do Chiado, até o namoro com a Inês, que ele espalhara mentiras para afastar. Agora, com o pai no túmulo, João era o guardião da narrativa, eu era o erro, o estranho na mesa. "João, por favor", murmurou a tia Rosa, a voz trêmula como as folhas de uma oliveira ao vento. Mas ele ignorou-a, inclinando-se para mim com o garfo na mão, espetando um pedaço de carne de porco como se fosse o meu coração. "O que queres aqui, António?" "Dinheiro." "A casa." "Esquece. Esta é a nossa mesa, construída com o suor do pai, não com os teus devaneios de poeta falhado." Poeta falhado. Aquilo doía mais que o resto, porque era verdade em parte. Eu escrevia versos em cadernos escondidos, sonhando com publicações em jornais de Lisboa, mas João sempre rira: "Versos não pagam contas, irmãozinho."
Eu forcei um sorriso, os dentes rangendo por dentro. Talvez eu só queira um lugar à mesa, João. Como sangue do sangue. Ele explodiu em gargalhadas, batendo na madeira com a palma da mão. Sangue. O teu é diluído, António. Diluído como o vinho barato que bebes em Faro. A mesa inteira riu, um coro de hienas educadas. Senti o estômago revirar, não pela humilhação, mas pela clareza súbita. Isto não era uma refeição, era um julgamento. E eu, o réu, sem advogado. Levantei-me devagar, a cadeira raspando o chão como unhas num quadro negro. Obrigado pela hospitalidade, disse, a voz baixa mas firme, como o Tejo correndo sob a ponte 25 de Abril. Mas eu sei o meu lugar. Fora desta mesa de mentiras. Saí sem olhar para trás, o eco dos talheres tilintando como correntes. No quarto que fora do pai, deitei-me na cama de ferro forjado, o teto rachado como as veias do meu coração. Lá embaixo, as vozes continuavam, coitado do António, sempre tão sensível. Sensível? Não. Eu estava a ferver. E naquela noite, enquanto Lisboa dormia sob um céu estrelado, jurei que João pagaria. Não com palavras, mas com o veneno que ele me injetara ao longo dos anos. A vingança seria lenta, como um fado arrastado, e eu seria o cantor. Os dias seguintes foram um borrão de rotina fingida. Ajudei a tia Rosa no jardim, colhendo figos maduros que caíam como lágrimas vermelhas, enquanto ela contava histórias do pai, o homem que construíra a vinícola com as mãos calejadas, que amara a mãe de João com uma paixão que o consumira. Ele amava-te também, António, disse ela, os olhos enevoados. Mas o João? O João herdou o orgulho do avô. Orgulho ou ódio? Eu não respondi, mas gravei cada palavra como munição. João ignorava-me, trancado no escritório com papéis da herança, telefonando para advogados em voz alta para que eu ouvisse. Sim, o testamento é claro, o bastardo não leva nada. Bastardo. A palavra ecoava na minha cabeça como o sino da Sé de Lisboa. Eu passeava pelas ruas de Alfama, o labirinto de escadas íngremes e varandas floridas, inalando o ar salgado do Tejo. Em cada esquina, via o rosto da mãe, ou o que imaginava dela, cabelos negros como a noite, olhos verdes como as colinas do Alentejo. Ela fora a costureira que costurara não só roupas, mas o meu destino ilegítimo. Uma noite, regressei à casa cedo, o estômago vazio de mais que fome. Ouvi vozes na cozinha, João e Margarida, num sussurro íntimo. Ele vai embora amanhã, disse ele. Eu trato disso. Tratar? Como? Eu espreitei pela porta entreaberta, vendo-os abraçados contra a banca de granito, o luar filtrando-se pela janela como uma lâmpada de interrogatório. Margarida riu baixinho. Cuidado, amor. Ele parece um cão ferido. Cão ferido. Mais uma faca. Mas então, vi algo que mudou tudo, no canto da cozinha, o frasco de veneno para ratos, meio escondido atrás das panelas de barro. O pai usara-o anos atrás, numa praga que devastara a adega. Inofensivo, pensara eu na altura. Mas agora, brilhava como uma promessa. Deitei-me naquela noite com o plano a germinar, como uma semente de azinheira no solo seco. Não seria imediato, vingança apressada é justiça falha. Eu estudaria João, os seus hábitos, as suas fraquezas. Ele bebia uísque escocês todas as noites, puro, sem gelo, para afogar as mágoas do pai. Eu envenenaria o uísque, devagar, doses mínimas que o fariam adoecer, questionar a sanidade. E quando ele implorasse pela mesa da família, eu estaria lá, sorrindo, a servir o último gole. Mas o coração humano é traiçoeiro. Enquanto planeava, recordava as raras vezes em que João fora gentil, o Natal em que me deram um livro de Camões, murmurando para o poeta da família. Ilusão. O remorso enterrado. Eu sacudi a cabeça. Não. Ele escolhera o ódio. E eu escolheria a retribuição. As manhãs em Alfama acordam com o grito das gaivotas sobre o Tejo, um som que rasga o sono como uma confissão não dita. Eu acordava cedo, antes do sol se atrever a espreitar pelas persianas de madeira, e descia para a cozinha onde o cheiro de café forte e pão de milho fresco me recordava que, apesar de tudo, esta era a minha terra. Mas agora, cada gole de bico era amargo, tingido pela traição de João. Ele saíra na véspera para a vinícola, deixando um bilhete seco na mesa,
cuida da tia. Eu resolvo os negócios. Negócios. Significava roubar o que restava da herança, talvez vendendo parcelas do Alentejo para financiar os seus vícios. Eu preparei o pequeno almoço para a tia Rosa, ovos mexidos com chouriço, que ela devorava com o apetite de quem sobrevivera a guerras civis e corações partidos. O teu pai era assim, disse ela, limpando a boca com o avental florido. Trabalhador, mas com um fogo por dentro que o consumia. Fogo. Eu sentia-o agora, lambendo as bordas da minha alma. Conta-me mais sobre a mãe, pedi, fingindo casualidade enquanto lavava a louça no lava-louça de pedra. Ela hesitou, os dedos traçando o padrão dos azulejos como se fossem runas antigas. A tua mãe chamava-se Maria do Carmo, uma rapariga de Alfama com mãos de fada para a agulha. Costurava vestidos para as damas do Chiado, mas o coração dela era selvagem, como o fado que cantava nas tascas. Selvagem. A palavra acendia imagens, uma mulher dançando descalça nas ruas empedradas, o cabelo solto ao vento salgado. O teu pai encontrou-a numa noite de São João, quando as fogueiras ardiam no terreiro do Paço. Ele era viúvo recente, o luto ainda fresco, e ela? Ela curou com risos e noites roubadas. Curou. Mas o preço fora eu, o filho que nascera demasiado cedo, demasiado escandaloso para a sociedade de então. A tia Rosa baixou a voz, como se as paredes ouvissem. O João descobriu tudo com 14 anos. Encontrou as cartas dela escondidas no baú do pai. Cartas de amor, cheias de promessas que nunca se cumpriram. Ele queimou-as, Antônio. E com elas, queimou qualquer chance de te aceitar. Queimou-as. O gesto era poético, cruel como um verso de Fernando Pessoa. Eu imaginei as chamas devorando palavras de ternura, deixando cinzas que João espalhara no vento do Tejo. Ele disse ao pai, manda-o embora, ou eu saio desta casa. Mas o pai recusara, teimoso como as oliveiras centenárias. Em vez disso, João aprendera a odiar em silêncio, a envenenar o ar familiar com olhares e ausências. Eu agradeci à tia com um beijo na testa enrugada, mas por dentro, o plano solidificava-se. Naquela tarde, saí para o mercado da Ribeira, o caos de peixes prateados e frutas suculentas um bálsamo para a mente agitada. Comprei um frasco pequeno de ervas secas, absinto e digitalina, colhidas nas colinas próximas, inofensivas em chá, letais em doses acumuladas. O vendedor, um velho com bigode grisalho, piscou o olho, para o amor ou para a dor. Eu sorri, para equilibrar as contas. De regresso, encontrei Margarida sozinha na sala, dobrando lençóis com movimentos precisos, como uma freira em reclusão. Ela era bonita de um modo cansado, os cabelos loiros presos num coque que gritava por liberdade. Antônio, disse ela, sem levantar os olhos. O João está a exagerar. Ele tem os seus demónios. Demónios. Eu sentei-me no sofá de veludo gasto, o estofado cheirando a tabaco e memórias. Demónios que ele partilha comigo desde criança. Lembras-te do meu aniversário aos 16? Ele convidou os amigos e trancou-me no quarto, dizendo que a festa era só para a família de verdade. Ela curou, os dedos parando no linho. Eu não sabia. Ele muda quando bebe. Muda. Não. Revela. Eu aproximei-me, a voz baixa como um segredo de confissão. Diz-me, Margarida, ama-o mesmo, ou ama só a mesa que ele te oferece? Os olhos dela encontraram os meus, azuis como o céu de verão sobre o castelo de São Jorge, e por um instante, vi dúvida, uma fenda na armadura. Ele é o meu marido, murmurou, mas o tom era o de uma prisioneira. Eu toquei-lhe o braço, leve como uma brisa do Atlântico. Talvez um dia a mesa seja maior. Para todos. Ela afastou-se, mas o gesto ficara. Naquela noite, quando João regressou da vinícola, fedendo a terra e vinho azedo, eu servi o jantar, robalo assado com batatas a murro, o meu prato favorito da infância. Ele comeu em silêncio, os olhos semicerrados, mas eu via o cansaço, as noites insones, as dívidas que a vinícola acumulava. Depois, no escritório, verti a primeira dose no decantador de uísque, 3 gotas, diluídas no âmbar líquido. Ele não notou, engolindo o copo de um trago enquanto assinava papéis. Boa noite, irmão, disse eu, saindo. Boa noite. Para mim, era o amanhecer de algo sombrio.
Os dias seguintes foram de observação minuciosa, como um poeta dissecando uma metáfora. João começou a queixar-se de dores de cabeça, atribuindo-as ao calor de Lisboa. Eu oferecia chá de camomila, misturado com mais ervas, um toque de arsênico de um fornecedor discreto no bairro Alto, comprado com o pouco dinheiro que me restava. Estás pálido, João, comentava eu, fingindo preocupação. Ele grunhia, és um bom enfermeiro, António. Pena que não sirvas para mais. Cada palavra era um prego no caixão que eu construía para ele. Mas a mente trai, e nas noites solitárias, eu sonhava com a mãe. Num sonho vívido, ela aparecia na cozinha, as mãos ensanguentadas de tanto costurar, e sussurrava, vinga-nos, filho. Mas não te percas. Acordava suado, o coração martelando como o sino da igreja de São Vicente. Perder-me? Já estava perdido, flutuando no limbo entre amor e ódio pela família que me rejeitara. Uma carta chegou então, de Faro, Inês escrevera, perguntando pelo meu silêncio. Volta, António. Aqui é sol sem sombras. Sombras. Eu respondi com versos codificados, a mesa espera, mas o vinho é amargo. Ela não entenderia, mas era o meu grito mudo. Enquanto isso, João piorava, náuseas matinais, tremores nas mãos. A tia Rosa rezava mais, acendendo velas à Virgem de Fátima. É o stress, diagnosticava o médico de família, um homem idoso com cheiro a éter. Stress. Se soubesse. Eu comecei a escrever o Diário da Vingança, páginas escondidas num caderno de couro, entradas sobre as doses, os sintomas, os olhares de Margarida que se demoravam mais em mim. Ela tocara-me uma vez, no corredor escuro, os dedos frios no meu pulso. Cuidado com ele, António. Ele destrói o que ama. Destrói o que ama. Então, eu era amado. O pensamento era uma serpente no paraíso. O clímax aproximava-se com o fim de semana da família, o aniversário da morte do pai, quando todos se reuniam para o banquete tradicional. João planeava-o como uma coroação, mas eu via-o como o banquete final. Eu prepararia o menu, pratos do Alentejo, vinhos envelhecidos, e no uísque noturno, a dose letal. Mas o coração humano anseia por redenção, e numa tarde chuvosa, enquanto o Tejo inchava com as águas do inverno, João chamou-me ao escritório. António, disse ele, a voz rouca, o rosto cinzento como as nuvens sobre o aqueduto das águas livres. Senta-te. Temos de falar. Sentei-me, o ar pesado com o cheiro de tabaco e desespero. Ele pegou no decantador, mas a mão tremeu, derramando uma gota no tampo do mogno. Eu errei contigo. O pai disse-me no leito de morte, cuida do teu irmão. Mas o orgulho. O maldito orgulho português. Orgulho. Lá estava ele, nu como um toureiro na arena. Eu esperei, o pulso acelerado. Era isto. Arrependimento. Diz-me, João, por que agora? Ele riu, um som oco como o eco numa cisterna romana. Porque estou a morrer, António. O médico confirmou, envenenamento crônico. Alguém me quer mal. Alguém. Eu engoli em seco, a culpa como ácido no estômago. E se for karma? Perguntei, a voz um sussurro. Ele fitou-me, os olhos engestados, karma. Não. É vingança. E eu mereço-a. Merece-a. As palavras pairaram, e por um momento, vi o menino que ele fora, órfão de mãe, roubado de um pai inteiro. Saí do escritório com o plano em frangalhos. Matar ou perdoar. A chuva batia nas vidraças como lágrimas não choradas. Naquela noite, serviu o uísque puro, sem veneno. Mas o dano estava feito, o corpo de João, traído pelas doses passadas, fraquejava. Ele bebeu, tossindo, e murmurou, obrigado, irmão. Pela mesa. Pelas mesa. Eu sorri, mas por dentro, o drama desenrolava-se, a vingança era um espelho, refletindo os meus próprios demónios. O ar de Lisboa no outono é um manto úmido, carregado com o perfume das castanhas assadas nas ruas e o sal do Tejo que se infiltra em tudo. Mas naquela semana, o cheiro na casa de Alfama era de podridão, não só a doença de João, mas a decomposição da nossa fachada familiar. Ele passara os dias na cama do quarto principal, o que fora do pai,
gemendo como um marinheiro afogado nas vagas do Cabo da Roca. A tia Rosa velava-o com infusões de ervas e orações, os lábios movendo-se em latim antigo que eu mal compreendia. Margarida, pálida como um fantasma de Óbidos, trazia sopas que ele mal tocava, os olhos dela desviando-se para mim com uma mistura de gratidão e medo. Eu tornara-me o guardião relutante, limpava o suor da testa de João com panos frios, administrava os remédios prescritos pelo médico, ironia cruel, pois eu conhecia melhor os venenos que as curas. Estás a ser um anjo, António, sussurrava a tia, beijando-me a mão calejada de tanto escrever. Anjo? Eu era o diabo disfarçado, o filho bastardo que agora detinha o poder. Mas o poder corrompe, e nas noites em que o vento uivava pelas chaminés, eu questionava, quem era o monstro aqui? João, com as suas humilhações, ou eu, com o frasco escondido no armário da cozinha. Uma tarde, enquanto o sol filtrava-se pelas cortinas de renda, João chamou-me. O quarto cheirava a linimento e desespero, as paredes adornadas com retratos em sépia, o pai jovem, com bigode eriçado e olhos de touro, a mãe de João, etérea com um colar de pérolas. Eu sentei-me na beira da cama, o colchão afundando sob o meu peso como a minha consciência. António, crocitou ele, a voz um fio de fumo. Eu sei o que fizeste. O coração parou-me no peito, o sangue gelando como o vinho branco no gelo. O quê? Perguntei, fingindo ignorância. Ele riu, um som roufanho que terminou em tosse. Não sejas parvo. As dores começaram depois daquela noite no escritório. O uísque. Tu mexeste nele. Eu neguei com a cabeça, mas os olhos traíam-me, ou talvez fosse a culpa, nua como uma praia de Cascais ao amanhecer. Provas, desafiei, a voz baixa. Ele apontou para a mesinha de cabeceira, onde jazia um frasco vazio, o meu frasco de absinto, roubado do armário. A empregada encontrou isto. E o médico disse, acumulação tóxica. Digitalina, absinto. Coisas que um jardineiro como tu conhece bem. Eu caí em silêncio, o quarto girando como um carrossel de memórias. Recordava o pai ensinar-me sobre plantas no jardim, esta cura, aquela mata, António. A natureza não julga. Agora, a natureza julgava-me através de João. Porquê? Perguntou ele, os olhos febris brilhando com uma mistura de raiva e pena. Pela mesa. Pelas palavras que te disse. Eu assenti, a fúria antiga ressurgindo como uma maré alta. Não só pela mesa, João. Pelos anos de exclusão. Pelo dia em que queimaste as cartas da mãe. Pelo modo como me olhaste no funeral do pai, como se eu fosse um ladrão. Ele fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas têmporas grisalhas. Eu era uma criança ferida, António. A morte da mãe deixou um buraco. E tu eras o lembrete vivo de que o pai seguira em frente. Ferida. A palavra humanizava-o, transformando o tirano num homem quebrado. Mas eu devia ter sido melhor. O pai avisou-me, a família é como o vinho, azeda se não partilhada. Vinho azedo. Eu ri, amargo. Demasiado tarde para lições, irmão. Ele agarrou-me o braço, os dedos ossudos como garras de gaivota. Não me mates agora. Deixa-me confessar. Eu vendi parte da vinícola, para pagar dívidas de jogo. A herança está quase perdida. Dívidas de jogo. O orgulho português, reduzido a cartas de casino no Estoril. Eu libertei-me do aperto, o choque misturando-se à raiva. Então, a mesa era vazia para todos nós. Ele assentiu, exausto. Ajuda-me, António. Por ela, pela nossa mãe comum, no céu. Mãe comum. Mentira piedosa, mas tocou algo em mim. Saí do quarto atordoado, o corredor estreito parecendo um túnel para o inferno de Dante. Na cozinha, Margarida esperava, os braços cruzados sobre o peito como uma defesa. Ele disse-te, perguntou, a voz trêmula. Eu confirmei, e ela desabou numa cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Eu sabia das dívidas. Tentei avisá-lo, mas ele humilha até quem ama. Humilha. O ciclo repetia-se, como o fado que ecoava das tascas vizinhas. Naquela noite, enquanto a chuva martelava o telhado de telhas vermelhas, eu decidi, não mais veneno. Em vez disso, vingança através da verdade,
expor as mentiras de João, salvar o que restava da herança. Liguei para um advogado em Lisboa, um antigo conhecido da livraria, e marquei uma reunião. Traga documentos, disse ele. Se há fraude, podemos reverter. Fraude. A palavra era uma espada de dois gumes. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, interveio. No dia seguinte, João levantou-se, milagrosamente melhor, o corpo lutando contra o veneno remanescente. Ele desceu para a sala, magro mas determinado, e anunciou à tia Rosa: vou confessar tudo. À família, à polícia se preciso. Polícia. O pânico subiu-me à garganta. Se ele falasse, eu seria o envenenador, o bastardo assassino. Não, João, supliquei, pela primeira vez genuíno. Isso destrói-nos a todos. Ele sorriu, fraco mas verdadeiro. Talvez seja a hora de destruir as ilusões, António. A mesa não é para a família de verdade, é para quem escolhe ficar. Escolher ficar. As palavras ecoaram, e por um instante, vi um caminho, redenção mútua, irmãos unidos contra o passado. Mas o orgulho, o orgulho, era teimoso. Naquela tarde, enquanto preparava o almoço, ouvi no telefone: sim, doutor, venha já. Suspeito de envenenamento familiar. O medo transformou-se em fúria gelada. Ele escolhera trair-me de novo. Na cozinha, o frasco chamava, meio cheio ainda. Uma dose final, acidental, escorregar no azeite, cair contra a faca na banca. Ninguém duvidaria, acidentes acontecem em casas antigas. Eu verti as gotas, misturando-as no copo de água que ele bebia antes da sesta. Bebe, irmão, disse, entregando-lhe com mãos firmes. Para a saúde. Ele bebeu, os olhos fixos nos meus, e murmurou: eu perdoo-te, António. Perdoo-te. As palavras foram o último prego. Ele adormeceu no sofá, e eu esperei, o tic-tac do relógio de parede marcando o fim. Horas depois, o grito da tia Rosa: João. Meu Deus! Ele convulsionara, o corpo arqueando como um arco de violino partido. O médico veio, balançou a cabeça: envenenamento agudo. Acidente com as ervas. Acidente. Eu chorei, lágrimas reais pela perda do que poderia ter sido. A polícia investigou superficialmente, família unida em luto, sem suspeitos. O funeral foi no cemitério dos Prazeres, sob um céu de chumbo, o caixão de João descendo ao lado do pai. Margarida tocou-me o ombro: ele amava-te, à sua maneira. Amava-te. Talvez. Mas a vingança não acabara. Com João morto, os documentos revelaram as fraudes. Eu lutei no tribunal, salvando a vinícola com a ajuda do advogado. A tia Rosa sorriu: a mesa é tua agora, António. Tua. Mas vazia, e quando com fantasmas. Nas noites seguintes, escrevi o poema final, versos sobre mesas ensanguentadas, irmãos traídos, mães invisíveis. Publiquei-o num jornal de Lisboa, anónimo, e vi o título: A Mesa dos Bastardos. O mundo leu, e eu soube: a verdadeira vingança era a memória. O luto em Portugal é um ritual solene, como uma procissão de Nossa Senhora em Fátima, velas acesas, rosários tilintando, e um silêncio que pesa mais que o incenso. Após o funeral de João, a casa de Alfama mergulhou nesse véu negro, as persianas cerradas contra o sol impiedoso de novembro, que teimava em brilhar como uma piada cruel. Eu vagueava pelos corredores como um espectro, tocando os objetos dele, o cachimbo gasto na prateleira, o relógio de bolso gravado com as iniciais do pai, e sentia não alívio, mas um vazio que o Tejo não podia encher. A vingança consumara-se, mas o preço era a alma, fragmentada, como os azulejos rachados no pátio. A tia Rosa, encolhida no seu quarto como uma flor murcha, recusava-se a comer. Ele era o meu menino grande, murmurava, os olhos vidrados no crucifixo de prata. Eu preparava-lhe caldos de galinha, mexendo devagar no fogão a lenha, o vapor subindo como fantasmas de arrependimentos. Tu foste bom para ele nos últimos dias, António, disse ela uma manhã, a voz fraca mas penetrante. Deus vê tudo. Deus. Se ele via, por que o silêncio? Eu sorria, forçando colheradas doces para os lábios dela, mas por dentro, questionava: vingança era justiça divina ou humana loucura? Margarida mudara. O luto dela era feroz,
selvagem como as ondas de Ericeira, chorava em acessos que a deixavam exausta, o rosto inchado e os cabelos desgrenhados caindo como cascatas loiras. Uma noite, encontrou-me na cozinha, onde eu lavava a faca, a mesma que imaginara no acidente. Foi você, não foi? Sussurrou, os olhos azuis flamejando à luz da lua que se infiltrava pela janela. Eu parei, a lâmina pingando água como lágrimas. Foi acidente, respondi, mas a mentira pairava pesada. Ela aproximou-se, o robe de seda roçando o chão de pedra. Eu vi o ódio nos seus olhos, Antônio. O mesmo ódio que ele tinha por si. Ódio. A palavra era um espelho, refletindo-nos a ambos, vítimas e carrascos num ciclo vicioso. Ele ia denunciá-lo, continuei, a voz baixa. A polícia, o escândalo. A família destruída. Ela riu, um som quebrado como vidro estilhaçado. E agora? Você salvou a herança, mas perdeu a alma. Parabéns. Parabéns. O sarcasmo cortava mais que a faca. Naquela noite, ela beijou-me, não de paixão, mas de desespero, os lábios frios contra os meus, salgado de lágrimas. Faça-me esquecer, murmurou. Eu cedi, por um momento, os corpos entrelaçando-se no chão frio da cozinha, o cheiro de azeite e sangue imaginário no ar. Foi sexo de luto, cru e sem promessas, como o fado que cantam nas sombras de Alfama. Depois, deitada ao meu lado, ela sussurrou, eu sabia das dívidas. Ajudei-o a escondê-las. Somos cúmplices, todos nós. Cúmplices. A confissão libertou algo em mim, não estava sozinho no abismo. Os dias arrastaram-se em burocracia. O advogado, um homem seco como o vinho de mesa alentejano, trouxe os papéis, a vinícola estava salva, mas endividada. Você é o herdeiro agora, Antônio. João deixou um testamento revogado no leito de morte, tudo para si. Para si. Eu ri, amargo, assinando com mãos que tremiam. A herança não era ouro, era correntes. Viajei para o Alentejo, as planícies douradas estendendo-se como um mar de trigo sob o céu infinito. Na adega, entre barricas de carvalho, provei o vinho do pai, encorpado, com notas de amargor que ecoavam a minha vida. Lá, encontrei o capataz, um homem chamado Manuel, com pele curtida como cor de tourada. O senhor João arruinou isto, disse ele, cuspindo tabaco no chão poeirento. Jogos em Lisboa, apostas no hipódromo. Mas o seu pai? Ele sonhava com exportações para o Brasil. Brasil. O sonho do pai, enterrado com ele. Eu jurei restaurar, contratar novos enólogos, plantar vinhas resistentes à seca. Mas à noite, no quarto simples da quinta, os pesadelos vinham, João levantando-se do túmulo, a boca espumando veneno, gritando bastardo. Eu acordava berrando, o suor colando a camisa ao corpo. De regresso a Lisboa, uma carta de Faro esperava, Inês, furiosa. Ouvi do escândalo. Mataste o teu irmão. Volta, ou esquece-me para sempre. Mataste. A acusação era um chicote. Escrevi de volta, não matei. Libertei-nos. Mas a dúvida rói, e comecei a beber, não o uísque, mas o vinho da casa, copo após copo, até o mundo girar como um touro na arena de Salvaterra. A tia Rosa piorou então, a febre consumindo-a como fogo em palha seca. O médico veio, pneumonia. O luto enfraqueceu-a. Eu velava-a, lendo-lhe versos de Sofia de Melo Brainer, o mar é sempre o mesmo mar. Ela sorria fraco, e a família, Antônio? Reconstróis-na. Reconstruir. A palavra era um desafio. Com Margarida, tentei, jantares simples na mesa agora vazia, conversas sobre o futuro. Casa contigo? Perguntei uma noite, o vinho afrouxando a língua. Ela hesitou, talvez. Mas o fantasma de João. Ele vigia. Vigia. E vigiava, nos sussurros dos vizinhos, o bastardo envenenou por ciúmes. Rumores como névoa do Tejo, infiltrando-se em tudo. Um inspetor da polícia bateu à porta, olhos frios como o aço de uma navalha. Novas provas, Sr. Costa. O frasco tinha as suas impressões. Impressões. O pânico gelou-me. Acidente, repeti, mas ele sorriu, acidentes não deixam diários escondidos.
o diário. O caderno de couro, com as entradas da vingança. Eu correra para o quarto, rasgando as páginas, queimando-as na lareira até as cinzas dançarem como confetes macabros. Mas o Dan, o inspetor partira com um aviso: cuidado, senhor. A justiça portuguesa é lenta, mas implacável. Implacável. Como o meu coração. Margarida descobriu as cinzas, os olhos arregalados. Você queimou a prova. Louco. Louco. Talvez. Naquela noite, discutimos como cão e gato, pratos voando contra as paredes, o sangue do robalo salpicando o chão. Eu fiz por nós, gritei. Pela mesa que ele nos roubou. Ela riu, histérica, a mesa. Você destruiu-a. Agora somos assassinos aos olhos do mundo. Assassinos. A palavra selou o nosso fim. Ela partiu na manhã seguinte, mala na mão, para a casa da mãe em Sintra. Adeus, Antônio. A família morreu com João. Morreu. O silêncio da casa era ensurdecedor, só quebrado pelo tic-tac do relógio. Eu sentei-me à mesa, sozinho, servindo vinho para um fantasma. O gosto era de fel, e chorei, não por João, mas por mim, o vingador que se tornara vítima do próprio veneno. Mas a resiliência portuguesa é como o sobreiro, queima, mas renasce. Comecei a escrever abertamente, um romance, inspirado na nossa saga, A Mesa Envenenada. Enviado a editores no Chiado, rejeitado 10 vezes, mas na 11ª, aceitação, tem fogo, Antônio. Publique. Fogo. O mesmo que consumir as cartas da mãe. Enquanto esperava a tia Rosa recuperar, milagrosamente, com antibióticos e preces, planeei o renascimento. A vinícola floresceria, e eu encontraria paz no Alentejo, longe das sombras de Alfama. Mas o passado clama, e uma carta final chegou, do inspetor. Arquivo encerrado. Falta de provas. Arquivado. Livre, mas acorrentado à culpa. O inverno em Lisboa é um amante traidor, dias curtos de luz prateada, noites longas onde o fado se infiltra pelas frestas como fumo de cigarro. A tia Rosa recuperara o suficiente para se levantar, frágil como porcelana de vista alegre, mas com olhos que viam demasiado. Vai para o Alentejo, Antônio, aconselhou, enquanto descia um jalo de lã no lume crepitante. A terra cura o que a cidade envenena. Envenena. A ironia era um verso mal feito, mas eu obedeci, partindo com o carro carregado de livros e o caderno novo, as planícies do sul estendendo-se como uma promessa de esquecimento. A vinícola era um paraíso árido, vinhas em fileiras perfeitas, o ar cheirando a terra vermelha e uvas maduras, o horizonte pontilhado de sobreiros centenários. Manuel, o capataz, recebeu-me com um abraço de urso: bem-vindo ao inferno do seu pai, senhor. Inferno. Não. Redenção. Passei os dias entre as barricas, aprendendo os segredos do mosto, como o sol alentejano infunde taninos fortes, como a chuva escassa força às raízes a cavar fundo. À noite, escrevia à luz de uma lâmpada de petróleo, o romance ganhando carne, capítulos sobre irmãos rivais, mesas de julgamento, venenos destilados de ódio. Mas a solidão é uma mestra cruel, e os fantasmas seguiam-me. João aparecia nos sonhos, não furioso, mas suplicante: porquê, irmão? Eu perdoei. Acordava com o coração aos saltos, o suor frio como o orvalho matinal. Escrevia cartas para Margarida, não enviadas: sinto a tua falta, mas o luto é um oceano que nos separa. Para Inês: volta, e eu conto a verdade nua. Mas a verdade era um fardo, e guardava-as no baú de carvalho, ao lado das memórias da mãe. Uma manhã de março, com as amendoeiras em flor pintando o céu de rosa, um carro subiu a estrada poeirenta, o inspetor, de terno cinzento e expressão de quem mastiga limões. Senhor Costa, disse, descendo com um dossiê na mão. Novidades no caso do seu irmão. O pânico subiu como baile. O quê? Pensava que estava arquivado. Ele sorriu, fino como uma navalha de barba. Estava. Até Margarida falar. Margarida. A traidora. Ela confessara tudo na polícia de Sintra, o affaire, as suspeitas, o diário queimado. Ela disse que você planeou o envenenamento, continuou o inspetor, acendendo um cigarro com isqueiro de prata. Mas falta prova física.
Só palavras de uma viúva enlouquecida. Enlouquecida. Eu ri, nervoso. E agora? Ele inalou fundo, o fumo dançando no ar quente. Agora, aconselho a fugir. Ou a confessar. A justiça pode ser branda com remorsos. Fugir. A ideia era tentadora, como o chamamento do Brasil nos sonhos do pai. Mas o orgulho, maldito orgulho, ancorava-me. Eu confesso, disse, a voz firme como o granito alentejano. Mas não tudo. Foi misericórdia, não assassinato. Ele ergueu uma sobrancelha, misericórdia. Interessante. Vamos ver o que o juiz pensa. O julgamento em Évora foi um circo discreto, tribunal antigo com tetos abobadados, juízes de toga negra como corvos. Eu contei a história pela primeira vez, a humilhação na mesa, as doses lentas, o acidente final. A sala arfou, repórteres do Diário de Notícias rabiscando furiosamente, a tia Rosa na primeira fila, o rosário apertado até os nós dos dedos branquearem. Margarida testemunhou, voz trêmula, ele era um homem quebrado, meritíssimo. O irmão matou o monstro, mas salvou a família. Salvou. O advogado explorou isso, herança preservada, vinícola revivida, um homem em busca de redenção através da escrita. O romance saíra nessa semana, best-seller inesperado, com críticas elogiando a profundidade psicológica de um Portugal atormentado. O juiz, um homem idoso com olhos de quem vira ditaduras cair, ponderou, a lei pune o ato, mas a alma humana é um labirinto. Pena suspensa, sob conduta exemplar. E terapia, Sr. Costa? Terapia. Absolvido, mas marcado. Saí do tribunal para o sol cegante de Évora, a multidão de jornalistas gritando perguntas como gaivotas famintas. Como se sente, assassino redimido? Eu sorri para as câmaras, como um homem que reconstruiu a mesa. De regresso à vinícola, a tia Rosa esperava com um banquete, ensopado de borrego, pão alentejano quente, vinho tinto encorpado. Pela família verdadeira, disse ela, erguendo a taça. Verdadeira. Pela primeira vez, as palavras não cortavam. Manuel juntou-se, contando histórias de colheitas passadas, e pela noite fora, rimos, riso genuíno, não forçado. Mas o clímax da redenção veio em maio, com as uvas a brotarem. Inês apareceu, o carro dela poeirente da estrada de Faro. Eu li o teu livro, disse, os olhos castanhos suaves como o pôr-do-sol alentejano. E perdoei. Mas explica. Expliquei, sob as estrelas, o ar cheirando a terra fértil. Vingança foi o meu fado, mas o amor é a salvação. Ela beijou-me, e soube, a mesa podia ser partilhada. Margarida escreveu depois, encontrei paz em Sintra. Obrigada por libertar-me. Libertar. O ciclo quebrara. O verão no Alentejo é um incêndio lento, o sol castiga as vinhas até as uvas incharem de doçura, o ar tremendo com o calor que distorce o horizonte. 2 anos após o julgamento, a vinícola Costa florescera, exportações para o Porto e Lisboa, rótulos com o meu nome gravado em relevo, António Costa, herdeiro do vinho amargo. O sucesso era agridoce, um néctar misturado com o veneno do passado, mas eu bebia-o com gratidão, sabendo que cada garrafa era uma vitória sobre as sombras. A tia Rosa falecera no inverno anterior, em paz, no quarto de Alfama, com o meu livro aberto no colo. Lê para mim o fim, pedira, e eu lera, o protagonista, um irmão vingador, encontrando redenção numa mesa partilhada sob as estrelas alentejanas. Ela sorrira, é a tua história, António. Viva! Viva! O funeral fora simples, no cemitério de Évora, com fado tocado por um violinista errante. João e o pai esperavam-na no céu, reescrevendo a narrativa familiar. Inês instalara-se na quinta, os seus cabelos ruivos contrastando com o dourado das planícies, as mãos delicadas aprendendo a podar vinhas. És um poeta da terra agora, brincava ela, enquanto colhíamos uvas ao amanhecer, o orvalho molhando as saias. Poeta. O segundo livro saíra, Sombras na Vinha, explorando a psicologia do perdão, best-seller em Portugal, traduzido para Espanha e França. Entrevistas em cafés do Chiado, onde outrora sonhara com publicação, agora realidade. Como superou o trauma, perguntavam. Eu respondia, com terra e verdade. A família não é sangue, é escolha.
Mas a mente humana é um labirinto de espinhos, e as noites traziam recaídas. Sonhos onde João se erguia da mesa, os olhos acusadores, ainda envenenas, irmão. Acordava suado, Inês aconchegando-me, é passado, amor. Passado. Eu frequentava terapia em Évora, sessões com uma psicóloga de voz suave como o Douro. A vingança foi a sua armadura, António. Tira-a, devagar. Tira-a, escrevia cartas para João, queimando-as nas fogueiras de São João, perdoa-me. Eu perdoei-te. Margarida visitava ocasionalmente, agora casada com um professor de história em Coimbra, o rosto sereno como as muralhas de Óbidos. O escândalo curou-me, confidenciava, bebendo vinho na varanda da quinta. Você ensinou-me que o amor não humilha. Não humilha. Ríamos das memórias amargas, transformando veneno em elixir. O clímax veio no outono, com a colheita, uma festa na adega, barris rolando, músicos tocando morna e fado misturados. Convidei todos, primos distantes, o inspetor aposentado, até repórteres. A mesa era longa, de madeira crua, coberta de queijos de serpa, enchidos fumados, e o nosso vinho tinto fluindo como o sangue reconciliado. Pela família de verdade, brindei, e o coro respondeu, pela escolha. Naquela noite, sob um céu cravejado de estrelas como diamantes no Alentejo Negro, Inês sussurrou, casa comigo, António. Casei. O casamento foi na capela da vinícola, com Manuel como padrinho, o padre abençoando-nos com a água do Tejo. A lua de mel no Algarve, praias de areia branca lavando as cicatrizes da alma. Anos depois, com um filho nos braços, olhos verdes como os da mãe imaginada, sentei-me à mesa da nossa casa na quinta. O miúdo, Francisco, gorgolejava versos inventados, e Inês sorria, ele tem o teu fogo. Fogo. Não mais venenoso, mas criador. Olhando para trás, a vingança fora o catalisador, drama que escavara o abismo, mas revelara a luz. Portugal, terra de saudades e renascimentos, ensinara-me, a mesa é só para quem chega com mãos abertas, não punhos cerrados. E assim, sob o sol eterno do sul, eu comi, bebi, e vivi, o bastardo tornado rei da sua própria narrativa.